A gente vai falar hoje sobre ética em escrita científica, sobre critérios de autoria, plágio. Vamos falar sobre estratégias de publicação, sobre a submissão, sobre o que escrever para o editor, o que o editor procura, e vamos dar uma sequência no pessoal que está trabalhando e que fez aí, começou a escrever sobre aquele artigo aí do hashtag, tá? Do Twitter. Então, assim, o que a ética, né? O que abrange esse tema da ética na escrita científica? Tem uma série de questões, não é só plágio. Claro que, né, o copiar a escrita de alguém e colar em cima do seu artigo não é nada que a gente queira de correto, mas também a questão do viés, né, do bias. Então, escrever um relato que seja acurado e sem viés é também importante, faz parte da ética de escrita, né? Esse é um princípio talvez inerente, né? O viés é sempre algo muito difícil de você tirar. Você tem a sua opinião, você está colocando ali um pouco do tópico que você quer defender, você tem a sua hipótese que você quer comprovar, então é muito difícil de tirar o viés, né? O olhar que você tem da especialidade perante aquele tema, aquele tópico, né? Mas a gente tem que fazer o papel também de praticar e buscar o artigo assim quanto mais longe do viés possível, né? Tem a questão da confidencialidade do paciente também. Então, se for escrever um relato de caso, ou se for divulgar imagens do paciente, ou se é uma pesquisa clínica, que o paciente ou os pacientes tenham o seu termo de confidencialidade escrito, assinado, né? Permitindo que aquele dado seja trabalhado cientificamente. Existe uma licença para isso, você pode trabalhar com dados, bancos de dados anônimos. Quando não existe a identificação do paciente, você não precisa ter assinatura de consentimento, tá? Individual. Então, você tem um banco de dados de 2.000 pessoas e você não tem identificado o nome, as iniciais, você não consegue dizer quem é exatamente que está ali, ou seja, o banco de dados está anonimizado. Então, nesse caso, você não precisa de assinatura de termo de consentimento, né? Outra questão é escrever vários artigos com o mesmo estudo, né? O que se chama publicação salame. Você fatia a sua pesquisa e publica a mesma coisa em diversos locais, né? Existe uma linha tênue, né, entre você provocadamente fazer isso porque existe um porquê de você querer mostrar o mesmo tópico para áreas diferentes, mas nesse caso você estaria escrevendo uma coisa para um público e uma outra coisa para outro público, né? Então vamos supor que no caso da Sandra, que é otorrino, né? Avaliar aspectos da audição e do som, que é um tema das ciências aí ligadas ao otorrino, né, que é um tópico de otorrino, e em pacientes com enxaqueca, que é uma área de dor e neurologia. Então, você pode escrever algo para o público otorrino e algo com a mesma base ou com os mesmos dados para o público de neurologia ou da área de dor, né? Mas não é a mesma coisa, não é? Você não pode
escrever ou copiar um tópico, um artigo e simplesmente jogar numa outra revista, né? Então, até porque quando você submete um artigo, você assina que você não submeteu aquele artigo anteriormente. Ou seja, pode até ter submetido, mas ele foi recusado, né? Quer dizer, que ele não está em processo de julgamento em nenhuma outra revista. Tá? Então, essa questão do fatiar tem um lado que tem a ver com a estratégia da publicação, e é permitido, mas aqui o sentido de copiar e colar, né? De jogar a mesma coisa e repetir em vários aspectos sem mudar muito o conteúdo, o teor do artigo e do que existe de informação que você quer comunicar, né? E a outra coisa é também essa questão de publicação dúbia, né? Dupla. Você publicar numa revista sobre um estudo que já foi publicado anteriormente, né? Então, eu até coloquei já antes da aula essa referência, que é uma publicação atualizada até em dezembro de 2019 sobre as recomendações de conduta, de como relatar, editar e publicar artigos em revistas médicas, né? Então, tem uma série de tópicos aí, acho que é um artigo importante de ser lido, porque ele fala aí todas as regras de diversos aspectos, né? Então, primeira coisa, né, falar sobre autoria, né? A gente já falou um pouquinho na primeira aula sobre quem que deve ser o autor, né? Qual é a definição de um autor, né? A autoria deve ser, então, aquele indivíduo que contribuiu substancialmente para o conceito ou desenho do trabalho, aquisição, análise ou interpretação do material. E escreveu o trabalho, fez um draft, fez uma versão do artigo ou revisou criticamente para um conteúdo intelectual e aprovou a versão final do artigo a ser publicado e está de acordo com todos os aspectos do trabalho em relação à acurácia, integridade ou seja, está de acordo, né? Por que esses 4 itens? E aí você pode definir com mais dureza ou você pode se basear nesses critérios, né? E aí fica a definição assim, o que é contribuição substancial, né? Então, muitas vezes entram autores sem ter feito algo significante, né? E isso acontece a todo instante. Então, assim, vai do julgamento até do primeiro autor e do autor sênior, de dizer quem deve entrar nesse artigo e que importância que essas pessoas tiveram, né? Então, isso ocorre com mais dificuldade em artigos que realmente muita gente participou, né? Então, o que não é autoria, então, né? Então, vamos ver o que não deveria se qualificar como autoria, além daqueles critérios, né? Então, a simples supervisão geral do grupo, né? O chefe. Então, põe o nome do chefe aí. Assim, normalmente, o chefe deve entrar no trabalho, mas ele deve
participar da assistência na escrita, ele deve fazer alguma contribuição de edição, de linguagem, ele tem que participar também desse manuscrito, né, da ideia, do conceito, e tem que aceitar também o manuscrito final, né? Muitas vezes também o chefe está acumulado de coisas, e eu me coloco aí nesse grupo, e às vezes atrasa também, né? Isso é frustrante. Eu vivi isso quando eu era fellow e tinha artigos que eu escrevia e aí parava no gargalo do chefe ir lá e fazer a parte dele, né? Então, isso aí tem que ficar claro, quer dizer, assim, por um lado, é parte do processo mesmo, né? Quer dizer, o fato do chefe estar sobrecarregado é algo que vai acontecer sempre, né? E vai ter momentos mais difíceis. Então, como isso deve acontecer, né? Primeiro, ter clareza na comunicação entre o aluno, né? Quem está escrevendo, o primeiro autor, que normalmente é mais jovem, e o autor sênior, de que ele permite que aquele trabalho siga adiante sem a participação dele. Quer dizer, como que é feito isso, né? Você fala assim, olha, eu vou demorar demais, eu tenho uma fila enorme aqui de artigos para escrever ou para editar, e leva adiante e coloca aí sem a minha participação mesmo, né? Então, às vezes o chefe vai fazer isso ou vai dizer, olha, tenha mais paciência, espera que eu preciso entrar nesse assunto aí e aí vamos esperar, não tem jeito. Outro cenário que é comum é quando existe uma pesquisa multicêntrica, né? Então, assim, todo mundo que participou como investigador não necessariamente tem que ser um autor, tá? Então, vamos supor que 20 centros participaram da inclusão de casos num certo registro ou numa certa pesquisa. Existe uma parte de colocar os clinical investigators ou participating investigators e listar todos eles, né? Normalmente também um artigo ou um projeto de pesquisa desse que envolve mais do que 3 centros, né, ou uma pesquisa multicêntrica, ele costuma ter regras de publicação já no seu início. E em estudos muito, muito grandes, existe até um comitê de publicação que define as regras de quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, por exemplo, existem regras possíveis, né, de se considerar. Isso não é a regra das regras, né, mas, por exemplo, o indivíduo que inseriu um X número que incluiu um X número de pacientes, né? Ou aquele que mais incluiu pacientes merece uma autoria, desde que ele também escreva, desde que ele tenha participado de todas as outras etapas de autoria que foram listadas anteriormente, né? E em muitas revistas também existe a necessidade de você colocar o que cada um fez também. Então, o indivíduo participou da proposta do estudo, ele adquiriu os dados, coletou os dados, enfim, participou na escrita. Então, este é uma questão também, né? E, e aí, colocar muitos autores num artigo que
dilui muito a participação de cada um, você pode também incorrer num problema que nem todos as pesquisas, nem todas as instituições ou áreas que vão julgar, por exemplo, o seu currículo, incluem a densidade de autores por artigo publicado, mas existem algumas formas de avaliar a sua pesquisa, a sua publicação, e se tem muito autor, você perde um pouco da pontuação, entre aspas, né? Então, artigos com menos autores, teoricamente, teria uma densidade maior, né? Portanto, uma contribuição maior de cada autor. Mas isso aí vai para cada tipo de pesquisa, cada tipo de escrita, aí vai ter uma ideia diferente, né? Uma regra diferente. Mas, assim, vamos evitar, como princípio, dar caronas para pessoas, né? Então, é muito comum em grupos de pesquisa a gente fazer combinados, né? Eu acho que isso não é interessante, não é eticamente saudável, né? De um grupo de 5, 6 pessoas, falar assim, olha, a gente vai publicar, todo mundo entra no artigo de todo mundo, né? Se o grupo estiver trabalhando de uma maneira única e unida e realmente tiver os critérios de autoria, tudo bem. Mas só pela questão de ajuda mútua e de carona, isso não deve ser feito, tá? Até porque existem maneiras de perceber essa influência, né? Existem 2 cases aí importantes que foram criticados até em publicações, uma dos italianos e outra dos coreanos. Houve um certo momento, né, que no número de publicações dos italianos houve uma inflexão. Quer dizer, eles começaram a ter um número de produção por autor maior, porque também o número de autores em artigos aumentou, porque eles foram cobrados, né, ou a performance deles estava sendo julgada de uma maneira específica. Então, eles entraram em acordos individuais, né? Presume-se que foi isso, né? E isso foi detectado. Isso foi detectado pelas métricas de citação, pelas métricas de produtividade. E foi um escândalo, né? Acho que a própria Nature publicou isso aí, né? O falso aclive aí na produtividade dos italianos, que não refletiu a produtividade de pesquisa mesmo, né? E nem de citação, foi só de número de autores mesmo. E o mesmo aconteceu com coreanos, né? Colocando até filhos nas publicações para favorecer, melhorar o currículo da família, né? Então, vamos definir o que é um primeiro autor, o que é um último autor, o que é um corresponding author, né? E qual é a sequência que você deve fazer. Então, a ordem que a gente deve listar. Primeiro, quem faz a maior parte do trabalho deve ser o primeiro autor, tá? Depois, os nomes que vêm a seguir são os que fizeram contribuições em ordem decrescente, tá? E aqui, esse gráfico aqui mostra uma pesquisa do que os pesquisadores acharam que merecia um crédito de autoria. Então,
Aí a maioria deles verificaram que deixa eu só dar uma acertada aqui. Acho que tem um microfone. Tem um microfone aqui que eu vou desativar. Bom, voltando aqui, então, a quantidade de pessoas que acharam que cada um desses itens merecesse um crédito de autoria, né? Então, fazer o draft do paper, quer dizer, escrever o primeiro draft, interpretar os resultados, analisar os dados, executar o plano experimental ou desenhar o experimento, né? Como se cada um deles tivesse um, um peso na definição do critério de autoria. Licença, professor. Afonso, é o seu microfone que está aberto, por favor. Obrigado. Já, Deixa eu... Então, quando que a gente define um primeiro autor, né? É o que faz o trabalho principal, é o que faz a maioria dos experimentos, é o que faz a análise dos dados, interpretação e que escreve o artigo. Na maioria das vezes não tem muita dúvida assim de quem deve ser o primeiro autor, mas existem sim conflitos, né? Existem conflitos. Por exemplo, quando duas pessoas fazem igualmente o mesmo trabalho e aí precisa definir, né? Existe uma possibilidade de colocar um asterisco na publicação e mencionar que os dois primeiros autores tiveram importância igual, né? No final vai ter que ter um como primeiro, né? Não vai ter jeito. Mas dá para fazer essa menção de que os dois primeiros tiveram importância semelhante. Existe também a situação de o aluno fazer tudo e aí vai lá o chefe e entra como primeiro autor. A gente, obviamente, né, é contra isso e assim, tem que ser feita a justiça, mas tem certas publicações que isso já pode estar acordado já desde o princípio, tá? Tudo é uma questão, aquela história, né? Aquilo que é combinado anteriormente, o combinado não sai caro, né? Mas existem limites para isso também, né? Às vezes o negócio toma um corpo e aí o autor sênior, né? O chefe cresce os olhos naquilo e acaba querendo ser o primeiro autor. Existem até situações onde a comunicação desse trabalho é feita também não pelo aluno e sim pelo orientador, né, pelo autor sênior. De novo, assim, a questão de combinar, né? Eu já vi acontecer de autores sêniores arrancarem o negócio da mão do primeiro autor e apresentar ou querer a primeira autoria. Enfim, conflitos existem, né? Mas, assim, tudo deve ser combinado anteriormente, né? Tem trabalhos que o, o autor sênior vai dar oportunidade para o aluno fazer e ele pode requerer, apesar do aluno fazer grande parte daquele trabalho, ele pode requerer que aquele artigo ele precisa ou ele quer que seja de primeira autoria. Sim, isso
é muito delicado, assim, em termos éticos mas assim, sempre isso deve ser debatido, né? E o professor, o chefe, ele deve expor razões do porquê isso deve acontecer e por que ele vai ser primeiro autor ou vai ser o último autor, mas isso vamos dizer que é a grande exceção, né? Assim, a grande maioria, inclusive no ambiente de pós-graduação, é sabido que o primeiro autor vai ser quem está fazendo, o aluno de pós-graduação, né? Então, o primeiro autor é o mais importante, normalmente, e o último autor também vamos dizer que é o segundo mais importante, tá? Então, o segundo autor ou o último autor, dependendo assim da área, podem ter igual importância, né? Mas normalmente o autor correspondente é o autor sênior, né? É o professor, é quem está, vamos dizer, organizando o projeto como um todo. Mas não tem problema nenhum que o primeiro autor seja o autor correspondente, né? Na verdade, o papel do autor correspondente, corresponding author, né? É aquele que vai também lidar com todas as questões burocráticas da submissão do artigo, né? Então, o endereço, né? A referência, quem que vai responder até as cartas, ou quem que vai também tomar a frente caso aquele artigo seja criticado ou caso alguma questão ética até seja levantada, né? Aí é também algo para ser combinado entre o professor, o aluno. Assim, normalmente eu gosto que o aluno seja o responsável pela publicação, pela a correspondência. Em algumas situações não, por conta até de como a revista pode enxergar isso, né? Se às vezes a revista valoriza o autor correspondente como sendo aquele que está participando e realmente está presente naquele projeto, né? Outra questão importante que deve ser mencionada são os disclosures, né? Então, assim, você deve relatar seus conflitos de interesse, porque isso interfere totalmente também na própria interpretação dos resultados, né? E isso acontece muito, principalmente em trabalhos que são financiados ou que são relacionados a medicamentos financiados pela indústria farmacêutica. Então, a gente tem que ter um relato, né? uma, uma listagem das atividades dos autores e de que relações ele tem com as fontes pagadoras, né? Em muitas revistas também existe uma obrigatoriedade, uma frase que deve ser colocada de que a fonte pagadora, a financiadora da pesquisa não teve um papel na escrita daquele manuscrito, né? Às vezes é algo que precisa ser colocado, ou se teve, qual foi, e descrever isso claramente, né? Então, assim, ó, existe uma tendência também de autores da indústria farmacêutica serem incluídos como na lista de autores, né? E até muitos artigos aí sendo publicados
como o primeiro autor sendo participante da indústria farmacêutica, né? E essa é uma tendência relativamente nova. Existem também algumas revistas pedindo que os scientific writers, né, os medical writers ou ghost writers, que são aqueles que são profissionais contratados pela indústria para escrever o manuscrito, né? Essas pessoas que trabalham com a escrita científica são profissionais que têm a sua trajetória baseada nisso, né, em escrever artigos, só que algumas revistas têm colocado essa autoria como obrigatória, né? E algumas publicações até são recuadas por conta disso, né? De um exemplo de achar que aquele indivíduo está sendo pago para fazer, que ele não merece a autoria, então às vezes muda até a submissão da revista baseada nisso. Outra coisa importante é se os autores tiveram acesso aos dados e puderam explorar esses dados e se esse acesso é permitido ainda, né? Então, a maioria das revistas pedem que se inclua esse statement de que a base de dados é aberta ou que pode ser acessada por uma demanda qualquer, né? E então aí muitas das revistas vão pedir, né, que você assine um statement como esse aqui, né, o I had full access to all of the data, parará, I take complete responsibility, tudo mais, né? Quer dizer, você assina que você teve acesso e deixa isso claro. Bom, outro aspecto aí da escrita importante, né, e envolve a ética também, é o aspecto do plágio. Então, vocês podem ver aqui uma série de exemplos de softwares que são voltados para detectar plágio. Todos esses aí são utilizados, né? Alguns têm acesso livre, outros são pagos, mas o objetivo, né, é, então, evitar esse erro que é comum na escrita, que é de copiar um artigo, né? Então, aqui esse infográfico aqui do Turnitin, eu achei interessante, ele coloca aí os vários tipos, exemplos, né, de criação de conteúdo não original em ordem de gravidade. Então, ele dá uma nota de 0 a 10 aqui. Então, o pior é o clone, né? Simples, você coloca todo o trabalho e só coloca o seu nome, né? Você se apodera de toda a pesquisa do indivíduo e não cita e coloca seu nome dizendo o que você fez, né? Seria o pior dos cenários. O tal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copy-paste, seria, então, você incluir uma passagem substancial, significativa de um texto e colocar em cima do outro, né? Isso de uma fonte, ou como é no número 7 aqui, que está colocado, né, que tem uma nota 9.1 de plagiarismo, que é a mistura, quer dizer, você pega várias fontes e coloca, faz uma coxa de retalhos copiando as frases, os parágrafos e vai colocando, né? Depois ele coloca aqui o tal do remix, né?
que é você pegar o conteúdo e parafrasear, tá? E pegar várias fontes. Bom, a gente tem feito os exercícios até um pouco baseando no repertório de frases, né? Usando o banco de frases. Então, assim, tem coisas que precisam ser ditas e que vão ser colocadas de uma maneira única, né? Principalmente quando a gente vai escrever metodologia. Então, apesar de ter um índice, né, uma porcentagem de plágio, a maioria das revistas e dos editores consideram uma porcentagem maior de cópia, vamos dizer assim, em escritos de metodologia. Quer dizer, se existe um método que é aquele mesmo, né? Assim, não tem muito o que mudar, não adianta só mudar a frase, ou às vezes ele precisa ser realmente escrito daquela maneira mesmo, né? E claro, você colocando a referência também, você está dando crédito, né? Você pode pôr aspas também e colocar aquela frase como algo que é uma citação, né? Quer dizer, é permitido usar uma citação de uma frase, de algo que alguém colocou em algum lugar e você está usando aquela frase, e aí você coloca aspas e tudo bem, né? E outro aspecto é o reciclar, né? Então, tudo isso tem um limite, né? Quer dizer, existe uma porcentagem aí aceita e essa porcentagem, vamos dizer que estabelecida como um score, quer dizer, esses softwares todos vão dar uma porcentagem do quanto do texto que está sendo copiado de uma referência, né? E aí ele pinta que, como vocês estão vendo nessa ilustração, a cor relacionada à referência. Então, e aí ele coloca quantos por cento daquele texto que representa do artigo inteiro que representa aquela fonte específica. Então, você tem lá 1% ou menos que 1%. Então, é possível você ter até 1% de uma frase, né? Agora, o total de, da quantidade de texto que está sendo utilizado, né? Que está sendo copiado, entre aspas, ele começa a ser problemático quando é maior que 10%, dependendo também da área, dependendo das ciências, ser as ciências humanas, biológicas ou matemáticas. Às vezes, assim, você vai descrever fórmulas ou vai fazer citações de um parágrafo inteiro, né? E aí você aceita alguma coisa entre 5% e 10%, e um score perto de 5% é razoável, né? Tem revistas que aceitam 20%, tá? De plagiarismo, especialmente quando tem uma situação na metodologia que obrigatoriamente precisa ser colocada, ou quando você está descrevendo, por exemplo, critérios diagnósticos, né? Então você vai pôr lá, o critério, você vai pôr uma tabela dizendo que o critério diagnóstico é aquele. Você vai é a cópia, não tem jeito, é a referência completa, né? Então, apesar do número ser valorizado, né, o índice ser julgado, também é importante você entender ou saber
quanto que você está de score aí no plagiarismo, né? Eu tenho uma mão levantada aí, eu já abro para as perguntas, tá? Outra coisa que é interessante nesse processo é a questão do feedback, né? Então, a gente vai aprender conforme a prática, conforme o exercício, né? Então, essa ferramenta de feedback, né, ela tem uma importância grande. Então, assim, a maioria das pessoas também acham, né, que quando a gente mostra o critério de avaliação, indica o quanto que cada trabalho atingiu em cada um dos critérios, é uma maneira efetiva de receber feedback. Quer dizer, fazer essa análise de plágio é uma maneira educativa para a gente diminuir as nossas taxas de plagiarismo. Quer dizer, ter 5%, às vezes até 10%, é ok, né? Mas a gente precisa saber em que nível que está e qual é o parágrafo que está sendo considerado, né? Quer dizer, às vezes é o parágrafo que tem que ser daquele jeito mesmo, né? E aí vem uma outra questão, né, que a gente vai falar mais para frente, que é a cover letter. E se você tem uma justificativa para que o seu texto esteja um pouco acima do índice de plágio, você menciona na cover letter, né? Olha, a gente tem um nível acima aqui, mas eu estou repetindo dessa e dessa forma, né? Porque às vezes você vai passar por um critério mais rígido de limite, né, desse número de plagiarismo e às vezes até antes de passar para o processo de crítica e de revisão pelos pares, esse filtro aí já vai ser colocado e às vezes seu artigo vai embora simplesmente porque passou de um certo limiar, né? Então isso tudo tem que ser visto de antemão. Bom, dúvidas? Temos aí uma pergunta. Professor, Diga, Afonso. professor, posso falar? Pode falar. Sim. A propósito da percentagem do plagiarismo, e se as frases que aparecerem como plagiadas forem citadas, tem algum problema? Por exemplo, se a pessoa referenciar as frases. Fala de novo, Afonso. Posso repetir. É o seguinte, se durante os softwares do plagiarismo, eles identificam as frases plagiadas, né, que são as copiadas. Sim, sim. Se essas frases copiadas forem acompanhadas de citações e referências, também constitui um problema? Também, Afonso, também. A não ser que você está citando, você está colocando aspas naquela frase, né? Vou te dar um exemplo. Ok. Assim, vamos dizer, Thomas Jefferson falou que blá, 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 blá. E aí ele falou aquilo e está escrito e você está copiando aquela frase, mas você quer realmente fazer uma citação daquela frase. Isso aí não tem problema. Agora, não pode ser todo o seu artigo baseado nisso, a não ser que o seu artigo seja um artigo histórico que vai fazer recortes de citações, entendeu? Aí é natural que ocorra um índice maior de plagiarismo. Mas se você está usando, mesmo citando, mas você está usando a mesma frase,
e o índice, assim, o número, né, a porcentagem de conteúdo que está sendo identificado como extraído de um outro, se esse número for a mais do que esses 10%, ou dependendo da revista, né, aí você vai ter um problema. Então, mesmo resumindo, né, mesmo você colocando uma citação, uma referência, você não pode copiar aquela frase, tá? Tudo bem? Entendi, obrigado. Entendeu? Tudo bem. Rosa, você faz uma pergunta aqui sobre as bolsas de financiamento. Em que contexto você quer perguntar isso de novo? Oi, professor. Pergunto. Num conflito de interesse, outro dia eu vi que um artigo ele citou bolsas de financiamento do projeto, tipo CNPq, bolsa que o professor recebe das próprias instituições, por ser Sim, pesquisador. sim. Isso entra como um conflito de interesse? Eu sempre entendi que não. Olha, não é o conflito não é um conflito de interesse por si só, mas fontes de financiamento, quaisquer que sejam, devem ser colocadas, tá? Assim, vamos dizer que o índice de conflito é baixo se você tem uma bolsa do governo brasileiro, o CNPq, quer dizer, sabe-se que o grau de interferência do CNPq ou da FAPESP no manuscrito é zero, né? Mas faz parte da lista de funding, de financiamento. E também não é só isso, né? Não é tanto para o leitor julgar a interferência daquela entidade, daquela instituição em cima do projeto, é também para computar quanto que aquele financiamento deu de resultado. Então, como é que você vai avaliar depois os scores de publicação baseado em quanto que, por exemplo, tem uma métrica de quanto que custou cada artigo ou cada ponto de fator de impacto em relação ao financiamento de projetos e de bolsas, né? Se você não coloca a sua bolsa, você não vai ter esse índice, né? Então, inclusive para futuros financiamentos, é interessante que você tenha gerado uma boa produtividade relacionada a isso, né? Relacionada à sua bolsa. Quer dizer, a sua bolsa fez com que você pudesse publicar quantos artigos, né? Então, assim, toda fonte de financiamento eu acho que deve ser colocada porque é uma forma de se avaliar o grau de investimento também, né? A importância disso, né? E aí, se você não coloca, né, como que a gente vai avaliar essa métrica, né? Fica... Sim, mas não é o melhor local ou um local indicado colocar como um conflito de interesse, né? Então, mas a lista de conflitos envolve todo tipo de financiamento, né? E envolve também, assim, depende muito do formato da revista, porque eles mesmos vão colocar um template para você indicar seus conflitos, né? Então, na lista de conflitos, você pode pôr até os cargos que você ocupa, né? Então, tem desde coisas assim do tipo, eu tenho ações da Pfizer, ou eu tenho parte sou dono de tal empresa, né? Até
que tipo de cargo você ocupa. Sou presidente disso, presidente daquilo, sou secretário daqui, da tal instituição e tudo. Quer dizer, às vezes na revista ou até no meeting, né, no congresso, você vai listar todas as suas relações, vamos dizer assim, né? Bom, dúvidas? Mais alguma coisa? Isabela está com o microfone aí, quer falar alguma coisa? Então, vamos prosseguir aqui e vamos falar das estratégias de publicação, tá? Então, assim, a estratégia de publicação, ela começa, até por incrível, né, que pareça, pelas razões de por que a gente não escreve, né? Então, a gente já tinha falado um pouco aqui, né, das barreiras de escrever o artigo. A gente não aprendeu a escrever na faculdade, a gente não tem a língua inglesa como nativa, a gente não teve muito exemplo, não tem dedicação exclusiva, não tem os estímulos, né? E aí tem algumas coisas para a gente colocar assim como aí dentro da estratégia de publicação, né? A gente pensar o volume de publicação. Então, como é que faz para publicar mais, né? Também essa é uma das ideias do curso, né? E para publicar mais, você tem que entender e bloquear as razões de não escrever. Quer dizer, quanto mais você escrever, teoricamente, mais você vai publicar. Teoricamente, existem formas de você efetivamente gerar tudo aquilo que você escreveu em publicação, né? Mas a primeira premissa que deve ser colocada é o tempo e a dedicação para escrever, né? Então, dentro de uma análise até de dedicação de tempo, então, por exemplo, alguns estão fazendo dedicação exclusiva, outros não, né? Aqueles que estão fazendo dedicação exclusiva, quanto tempo você está se dedicando para a escrita? Existe uma necessidade de fechar a agenda e dedicar parte da sua semana para a escrita, mesmo que você tenha que priorizar, num certo momento, a coleta de dados. Mas a disciplina de escrita é fundamental e isso começa com uma dedicação de tempo, né? E a gente acaba colocando esse tempo de escrita num tempo virtual, num tempo de final de semana, num tempo de noite, num tempo que não está na sua agenda de trabalho, né? E isso tem que ser encarado, tem que ser colocado. Então, você pode escrever no seu escritório ou na sua casa, né, aonde você achar que é melhor, mas você tem que ter então, se você está escrevendo em casa, você tem que ter um mínimo de número de horas calculado para que você consiga gerar aquele volume de texto e de artigo que você tem como interesse e vontade de fazer, né? Outra questão, não tenho uma ideia para escrever, o meu inglês é pobre, eu não sou ambicioso, eu tenho mais vontade de ensinar do que de escrever, eu faço revisões de papers regularmente, mas eu não escrevo eu mesmo, né? Eu não quero bancar ou jogar esse jogo da publicação que tem uma série de injustiças, né, ou questões mesmo no meio. Eu chego em casa e estou cansado e não quero fazer mais nada. Eu já
me dediquei demais a meu tempo pessoal para outras coisas e eu não consigo me dedicar para isso, né? Eu escrevo bastante, mas não para publicação. Então, assim, tudo isso tem a ver com o foco, né? E tem a ver com a priorização, e isso deve ser colocado, então, na agenda e dedicar o tempo voltado para isso, tá? E os porquês da publicação a gente já colocou, então, da importância, né? E da necessidade, quer dizer, entender a carreira científica como uma carreira, antes de tudo, de uma pessoa, de um escritor, né? Quer dizer, o cientista, o pesquisador, ele é, antes de tudo, um escritor, né? E a gente tem que ter habilidades de comunicação muito bem treinadas para que, efetivamente, a nossa pesquisa chegue onde tenha que chegar, tá? Então, até você ter um artigo aceito, né? Você vai passar aí por um corredor polonês, incluindo até a morte ali no final, né? Isso é uma charge interessante, né? E o processo de publicação, então, a gente está focando até aqui o processo anterior à submissão, né? Então, a gente tem toda a parte aqui que vai ser feita até chegar na submissão do manuscrito. Mas depois que submete, ele pode ser aceito para revisão, e aí vai ser dada uma decisão, ou ele pode ser recusado de cara, né? E a revista dizer, olha, esse aqui não vai porque não dá para a gente revisar tudo que é artigo, ou que não tem nada a ver com o escopo da nossa revista, a gente não quer esse artigo. E aí pode ser nessa primeira fase já um problema aqui com a rejeição. Ou ele pode vir, então, para o processo de decisão e ele ser rejeitado. Se ele é rejeitado, a gente vai ter que voltar para o processo de submissão para uma outra revista, né? E aí, se ele passa por uma revisão, né, ele tem uma decisão de aceite ou de continuidade, né, de poder ser revisado o artigo e depois ser ressubmetido, ou de ser feito mudanças menores ou maiores. Aí você revisa, aí você ressubmete, tem uma nova revisão e ele pode ser rejeitado ainda nesse processo, tá? Ou, na maioria das vezes, né, se ele cai para uma nova submissão, para uma possibilidade de revisão, aí você muda aquilo que a revista está pedindo, aí vai ter um novo julgamento, vai ter a aceitação e daí a publicação, tá? Dependendo da estratégia que a gente seguir, a gente vai ter mais rejeições do que aceites, tá? Então, no começo, e até depois de muitas publicações, você vai ainda sentir o peso de uma rejeição, né? Então, isso vai ter que ser uma questão que a gente vai conviver, né? E aí a gente tem que ter algumas linhas, né? Algumas premissas e critérios para onde mandar a nossa publicação, né? Primeiro, publicar numa boa revista, né? E existem critérios para a gente definir uma boa revista. Uma delas é o fator de impacto. Normalmente, esse fator de impacto ele já considera que a revista tem uma indexação, né? E aí as formas de indexação, a gente tem o WYSI, Web of Science, aí tem o Elsevier, que é
Scopus, tem esse DOAJ, que é o Diretório de Open Access Journals, e tem o Google Scholar. Tá? Em termos de cobertura, o que mais pega citações é o Google Scholar, só que em termos de qualidade, as melhores revistas estão no Web of Science, no EASY, que reflete principalmente o PubMed, né? A indexação no PubMed. E normalmente, um artigo indexado no PubMed, ele já provavelmente tem um fator de impacto, né? Porque ele já vai ter aí, já vai estar provavelmente no seu 3º ano de vida e vai já poder dar esse número aí que representa, só lembrando vocês, o número de publicações que foram realizadas nos 2 anos anteriores. Então, o fator de impacto de 2020 de uma revista é o número de artigos publicados em 2018 e 2019 dividido pelo número de citações também desses mesmos anos, de 18 e 19. Tá? Desculpa, o número de citações está em cima, né? Então, se você tem um fator de impacto 1, quer dizer que você teve o número de citações mais ou menos igual ao número de publicações, né? E isso reflete o período de 2018 e 2019 para um fator de impacto de 2020, né? Que ainda está por vir. Os fatores de 2020 ainda não saíram, tá? Voltando a estratégias, né, de publicação. Então, quais são os ingredientes? Se você faz uma boa pesquisa, você já vai ter uma chance maior de publicação. Mas quais são os aspectos que fazem o interesse na sua publicação ser maior? Primeiro, a novidade da ideia, né? A inovação, e isso tem a ver com o time, né? Se você vem com uma ideia que foi falada já 1 milhão de vezes, ela já não é mais nova, aquelas publicações que a gente chama de Me Too, né? Eu também, apesar de ter algum impacto isso e alguma necessidade de planejamento de políticas públicas locais, de ter dados locais, isso tem importância, tem futuramente impacto em citações, mas a novidade da ideia também é importante. E aqui um comentário sobre também assuntos de fronteira, né? Então, se você está falando sobre, por exemplo, célula-tronco, que é uma coisa que é pesquisada mundialmente, você vai ter uma chance de citação maior, porque tem milhares de pesquisadores falando sobre aquilo. Agora, se você está falando sobre um tema que ainda não tem muita gente pesquisando, você pode ter menos citação até por conta da novidade do tema. Então, ao mesmo tempo que é um ingrediente de boa ciência, a novidade, ela também pode refletir um baixo número de citação. Essa é uma das grandes críticas ao sistema de citação, né? Que ela realmente não dá muita força para os temas de fronteira, né? Outra situação é de você fazer uma boa revisão da literatura. E boa revisão não significa muito extensa, pelo contrário, você conseguir resumir, né, e colocar o grosso do que se sabe sobre aquele assunto de uma maneira densa, condensada, né? Quando você tem informações importantes e você tem análises bem feitas e você tem estatísticas bem feitas, né? Então,
quando você tem um N grande, quando você tem uma coleta de dados sonora responsável, né? Grande, trabalhosa, isso é também muito respeitado. E aí também quando você faz uma discussão provocativa em cima daquilo que você tem de achado, reconhecendo as limitações, mas também inserindo possíveis correlações que você tem daquele achado, implicações, né, dos seus achados. Então, a escrita deve estar bem organizada, tem que ter um bom uso de tabelas e figuras, não pode ser muito longa e tem que ser apropriada para a audiência. Os editores, eles vão avaliar a importância, a originalidade, a relevância aos leitores, o quanto que vai ser útil para os leitores e também para os pacientes, né? Vai avaliar o grau de verdade que tem ali, né? O grau de excitação que vai promover, o que se chama wow factor, né? Cuidado também aqui no que se chamam de overselling, né? De colocar uma coisa a mais do que realmente você está oferecendo no seu artigo. Isso não traz maior chance de publicação. E ter uma escrita clara, concisa, engajadora. Esses são fatores que levam aos artigos a serem aceitos, né? Então, a maioria dos artigos que são rejeitados são porque estão organizados e escritos de uma maneira pobre mesmo, tá? Então, vem um pouco daquela ideia, se fosse um americano, o paper seria aceito, né? Às vezes, sim. Às vezes, a gente sofre pelo preconceito do cara olhar e falar veio do Brasil ou veio do Irã e não valorizar, né? Mas o fato é que a chance é maior de um cara que nasceu falando e tem o inglês como língua nativa, dele escrever melhor, né? Por um lado, existe o preconceito, sim, e acho que vocês vão viver, eu já vivi, eu já vi artigo igualmente de mesma qualidade de outros que eu submeti, sendo publicado em revistas melhores por conta do autor que está presente ou por conta da nacionalidade, mas a gente tem que também fazer autocrítica e ver como é que está a nossa escrita, como é que está a organização do artigo, quer dizer, a gente está formatado, está vendendo bonitinho aquela pesquisa, né, para o editor, está de uma maneira limpa, organizada, né? E muitas vezes não. Muitas vezes não é só o fato de não ser americano ou europeu que acontece aí de a gente ter a rejeição, né? Então, assim, rejeição é algo que vai acontecer necessariamente. Não existe um autor que teve toda a sua publicação aceita. Vai ter crítica. As críticas vão ser muitas vezes até injustas ou oriundas de leituras superficiais até dos revisores, né? E aí vem também uma outra estratégia que é de como responder às críticas, né? Então, nós temos que aceitar a rejeição. Não coloque isso como uma barreira, né? Entenda como parte do processo, que vai ter rejeição mesmo. E aí, se a gente, voltando naquela ideia, né, de escolher uma revista melhor, de um melhor fator de impacto possível, a taxa de rejeição das melhores revistas é maior. Então, você tem que arriscar muitas vezes, né? E lidar com
com a rejeição e também, né, utilizar aquilo que foi colocado dentro das críticas, né? Aquilo, assim, se o seu artigo chegou a ser revisto, amplia, melhora o seu artigo baseado na revisão que foi feita, né? Quer dizer, pega a vantagem disso, né? Da análise que foi feita, da crítica que foi feita para o seu artigo e muda ele consistentemente para que no próximo round de submissão você tenha mais chance e tenha um índice melhor de publicação ao invés de rejeição, tá? Então, aqui seguindo, pensar a audiência, né? Então, você quer que aquela informação seja divulgada para que comunidade, né? Você quer a comunidade das ciências, você está falando de uma coisa tão assim modificadora de estruturas que merece uma publicação na Science, na Nature. Você está falando de mecanismos assim tão importantes que vai para uma revista tipo Cell, né, que é célula, ou você está falando de algo no câncer, por exemplo, que é tão abrangente para a questão do tema do câncer que vai para uma revista chamada Câncer, né? Você vai querer um público de medicina interna, de medicina de uma maneira geral, né? Tipo Lancet, New England, JAMA, BMJ, e assim por diante, assim, essas revistas que recebem artigos que vão mudar a prática da medicina como um todo, ainda que seja algo específico, né? Ou se você vai mandar para a sua especialidade. Então, você vai mandar para a revista principal de ortopedia, de neurologia, de psiquiatria, né? Ou se você vai mandar para a revista brasileira de psiquiatria, né? Ou para a revista brasileira de otorrino, ou enfim, qual é a audiência que você quer, aqueles dados você vai ter maior importância, ainda que com impacto menor, né? Porque quanto mais restrita é a revista em termos do seu público, a tendência é de um menor impacto, né? Mas a gente não deve pautar toda a nossa estratégia de publicação simplesmente em fator de impacto, tá? Também porque o processo de submissão ele toma o tempo, né? A gente eu espero poder fazer com vocês aqui um exercício de submissão, vocês vão ver assim que dá trabalho, não é só apertar um botão, né? Você tem que formatar, você tem que inserir um monte de informações, você tem que buscar o e-mail dos autores, você tem um monte de coisa para colocar para fazer a submissão. Às vezes pedir assinatura, anuência dos autores, que precisa assinar alguma papelada. E outro aspecto também são as terríveis taxas, né? Quer dizer, tem muita revista que é de acesso aberto, mas o preço para acesso aberto é pagar taxa. Então, as revistas que são que não pedem taxa são normalmente revistas mais difíceis de se publicar. Então, como é que faz para incluir essa variável aí na estratégia? Então, assim, vai desde de você ter um planejamento da sua pesquisa e incluir no pedido de orçamento já as taxas de publicação, vai de você também usar reserva técnica de bolsa, que às vezes está aí para isso, né? Existem possibilidades dos chamados waivers, que são descontos ou liberação da taxa de publicação. Então, tem que ver na revista se, por exemplo, o Brasil qualifica com desconto ou se a instituição
qualifica com desconto. Eu mandei recentemente um artigo para o grupo BMC, que publica aí o Journal of Headache and Pain, e a Universidade de São Paulo qualifica com um desconto de 15% da taxa. Não é grande coisa, mas ajuda, né? Então, essa é uma barreira grande, mas, então, assim, pensar, eu pedi também para as estruturas da universidade ou do departamento, ou perguntar para a chefia, ou ver, né, as possibilidades de fomento, aí, de financiamento para taxa de publicação, é algo que ajuda. Outro item aí, em investimento, né, em gastar com uma publicação, é um serviço que muitas revistas também promovem, que é de edição, de correção, né? Então, você pode mandar, antes da publicação, pagar para que uma companhia, uma instituição faça a revisão do inglês e que melhore a organização do texto em inglês, né? E o outro aspecto também é a rapidez na publicação. Então, você precisa, para defender a sua tese, essa publicação, ou até para entrar no mestrado ou doutorado, você precisa de ter uma publicação aceita. Então, nesse caso, né, quando você necessita de uma rapidez na publicação, aí você tem que, eu acho, inverter a estratégia e ver o mínimo de fator de impacto necessário e ir da mais menos rigorosa, né, da revista com menos taxa de recusa e começar por ela, né? Então, aqui nós temos já nós finalizamos essa etapa, né?